amados irmãos e irmãs, alunos e alunas da Escola Bíblica Dominical. Estamos dando início a mais uma exposição da nossa Escola Bíblica Dominical, a nossa lição de número 8, né? E ela vai tratar sobre o ministério de evangelista. Estamos estudando os dons ministeriais, né? Os dons que o Senhor concede aos membros do ministério para a edificação da igreja, né? Conforme nós já vimos nas lições anteriores. E hoje nós estaremos estudando sobre essa figura, a figura do ministério, do evangelista dentro do ministério, né? O nosso textuário diz: mas tu se sobra em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 5. A verdade prática diz: o evangelista proclama o pleno evangelho de Cristo com ousadia. É um arauto de Deus no mundo, né? Então nós vemos que o evangelista, além de ser ousado, ele é o arauto de Deus no mundo, na ousadia do Espírito Santo. A nossa leitura bíblica em classe encontra no livro de Atos, no capítulo 8, versículo 26 ao 35, e carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 11, é onde essas 5 lições que nós estamos estudando está baseado, né? E o anjo do Senhor falou a Felipe, dizendo: levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. E levantou-se e foi. E eis que um homem etíope, eunuco mordomo de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para adoração, regressava e, assentando do seu carro, lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Felipe: chega-te e ajunta-te a este carro. E, correndo Felipe, ouviu que lia o profeta Isaías e disse: entendes tu que lês? E ele disse: como poderei entender se alguém não me ensinar? E rogou a Felipe que subisse e com ele se assentasse. E o lugar da escritura que lia era esse: foi levado como ovelha para o matadouro, e como como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Na humilhação foi tirado o seu julgamento. E quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. E respondendo o eunuco a Felipe, diz: rogo-te, de quem diz isto o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Então Felipe, abrindo a boca e começando nessa escritura, lhe anunciou a Jesus. Efésios capítulo 4, versículo 11. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, né? E nós sabemos porque o Senhor concede esses dons ministeriais à igreja, né? Visando unicamente a sua edificação, a edificação do corpo de Cristo, né? Então nós percebemos, meus amados irmãos e irmãs, que a grande tarefa da igreja no mundo é pregar o evangelho, né, de Jesus de Nazaré. Lá em Marcos 16 e 15 ele diz: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, né? O evangelista, ele é essencial nesse propósito de Deus para a edificação da igreja, né? A igreja que deixar de apoiar e promover o ministério de evangelista, ela cessará de ganhar novos convertidos, né, segundo o desejo de Deus. Ela tornar-se-á uma igreja estática, sem crescimento e indiferente à obra missionária. Como apoiar e promover o ministério? Dando condição a este ministro do Evangelho de prosseguir na sua caminhada, na sua trajetória, de ganhar almas para Jesus, né? E aí eu acredito que encontra-se nesse rol os missionários, porque o missionário, ele precisa ter esse dom manifesto na vida dele. Às vezes nós vemos que quando alguém fala: olha, o missionário está indo para um país aí que é um país que anticristão ou fundamentalista, e alguém vê: não, fulano e tal tem muita coragem. Não, é o mover do Espírito. A igreja de Jesus enfrentou no princípio grandes perseguições, mas ela evangelizou o mundo civilizado
de então em 30 anos, 33 anos aproximadamente, né? Ela evangelizou porque o evangelho alcançou as principais partes do Império Romano daquela época, e nós sabemos que a igreja pregou o evangelho no poder do Espírito, né? Então é muito importante, e o objetivo dessa lição geral é mostrar a singularidade, né, do ministério do evangelista na vida da igreja. E o nosso primeiro ponto, ele abre falando a respeito de Jesus ter enviado os 70, né? E o objetivo aqui é abordar esse assunto desse envio. Em Lucas capítulo 10, versículo 1, está escrito: e depois disto, designou o Senhor ainda outros 70 e mandou-os diante da sua face de 2 em 2 e a todas as cidades e lugares onde ele havia de ir. Por que depois disto, diz Lucas? É porque, meus amados irmãos, antes de Jesus enviar esses 70, ele já havia enviado os seus 12 apóstolos, discípulos, né, com ordens específicas para evangelizar as cidades de Israel. E esses 12 foram onde Jesus não poderia ir. Jesus não rodou, não foi em todas as cidades de Israel na sua época. O ministério dele era muito curto, as dificuldades de deslocamento eram muito grandes, né? E agora ele envia os 70 para as cidades em que ele haveria de ir. Os 12, conforme Mateus capítulo 10, versículo 1 ao 16, Marcos capítulo 6, versículo 7 ao 13, e Lucas capítulo 9, versículo 1 ao 6, que são passagens paralelas, fala das ordens específicas que Jesus deu primeiro aos 12 discípulos dele, que seriam os apóstolos, né? Então, e agora, e não era diferente. E aqui, nesse capítulo 10, versículo 2, ele fala para aqueles 70, grande é a verdade a seara, mas poucos são os obreiros, né? E ele diz, rogai ao dono da seara, né? Rogai ao Senhor da seara que envie obreiros para a sua seara. Lucas capítulo 10, versículo 2. E essa deve ser a minha e a sua oração. Pedir ao Pai que continue levantando homens cheios do Espírito Santo, comprometidos com a palavra, homens que realmente são os servos de Deus para fazer essa obra, porque essa obra urge a sua necessidade, não é verdade? Então são poucos, porque primeiramente, irmãos, os discípulos não podem proclamar a si mesmo. Nenhum discípulo pode proclamar a si mesmo ou uma mensagem própria. Quem proclama não pode dizer, não, sou eu, e se apresentar como tal, e trazer uma mensagem, não, eu vou levar essa mensagem. Nenhum discípulo de Jesus faz isso. Ele não proclama a si mesmo e nem uma mensagem própria. Né? Em segundo lugar, porque o discípulo do Senhor são enviados a falar única e exclusivamente de Jesus e do reino, né? E jamais de si mesmo. Então, é bom entender isso, né? Saber distinguir o verdadeiro discípulo daquele que é e daquele que não é. E Jesus falou também aqui em Lucas capítulo 10, versículo 2, né, que enviaria para o meio dos lobos, né? O evangelista sempre se encontrará num ambiente hostil, né, à palavra de Deus, onde os arautos do Senhor são perseguidos, são rejeitados, ameaçados de morte, e até mortos, né? Hoje ainda acontece. A história da igreja registra isso, irmãos, nos mostra isso. Nas últimas décadas, muitos mais cristãos foram mortos no mundo, né, do que em qualquer outra época da história da igreja. Os verdadeiros evangelistas enfrentarão ainda muitas perseguições, sobretudo em países dominados por religiões anticristãs e fundamentalistas, né? Lá em Mateus 10, 16, Jesus falou que enviaria para o meio dos lobos, né? Nós vamos precisar entender essa palavra de Jesus. Então nós vemos que ainda hoje, né, o comunismo matou mais de 100 milhões de cristãos até hoje, pessoas que adoravam, e ainda continua a perseguição em vários países comunistas, países fundamentalistas também, onde não se é permitido falar no nome de Jesus, porque a religião se torna como algo do Estado, né? Então, nesses lugares hostis, foi que Jesus falou, que eis que vos envio para o meio dos lobos, né? Sede humilde como a pomba e prudente como a serpente. E por que Jesus falou no meio de lobos? Porque ele bem sabia, né, em que meio social
os discípulos iriam estar vivendo. Jesus bem sabe qual é a natureza do homem decaído, né, do velho Adão, o homem no pecado, né? O lobo, irmãos, ele é um animal selvagem, né? Isso significa que ele é cruel, ele é violento, ele é mau, sem piedade, perverso, né? Então, quando ele está na sua alcateia, principalmente, né? Então, ele é muito, assim, dessa maneira, como nós descrevemos aqui. Será que há alguma semelhança com os homens do nosso tempo? Não é? Será que não tem nenhuma semelhança com o homem fora da presença de Deus? Não é? O lobo, ele é oportunista ainda, não é? Isso significa que ele, como os demais animais carnívoros, irmãos, ele não desperdiça uma oportunidade de forrar os seus estômagos, né? Mesmo que isso signifique devorar os de sua própria espécie. Quando ele não tem nada, e se ele se sentir ameaçado pela fome, pode ter certeza que ele ataca até o das suas próprias espécies. Por isso que Jesus falou com os seus enviados: eis que eu vos envio para o meio dos lobos, né? Dos desviados da casa de Israel e etc. Então, é muito importante entender. Mas também o item 3 do nosso primeiro ponto fala dos sinais e maravilhas que confirmam a palavra, né? E aqui diz: chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos para expulsarem e curarem toda a enfermidade e todo o mal, conforme está em Mateus capítulo 10, versículo 1. E com esses 70, irmãos, não foi diferente. Jesus deu-lhes instruções semelhantes, né, ao que eu tinha dado aos 12, e também poder, porque Jesus falou com 70, curai os enfermos que nela houver, e dizei-lhes: é chegado o reino de Deus. Lucas capítulo 10, versículo 17, né? E a Bíblia ainda nos fala, irmãos, que quando eles retornaram, eles 70, vieram com imensa alegria e falaram com Jesus, né? Que dizendo: Senhor, pelo teu nome, até os demônios se nos sujeitaram. Lucas capítulo 10, versículo 17, o versículo anterior é Lucas capítulo 10, versículo 9. Então Jesus falou: não vos alegreis por isso não. Alegrai-vos antes que os vossos nomes estão escritos no livro da vida, estão escritos nos céus. Essa é a nossa alegria, né? Por isso que Paulo diz que nem perseguição, nem nudez, nem fome, nem a espada, nada nos separará do amor de Cristo, porque o que espera a igreja está muito acima dessas coisas, né? Então, meus amados irmãos, nós vemos, né, a Bíblia ainda nos fala, eu vou citar 3 pessoas aqui na nossa Bíblia Sagrada, né? A primeira pessoa é a pessoa do diácono Estevão, né, que a Bíblia fala dele aqui no capítulo 6 de Atos, né, capítulo 6, versículo 11, 8 ao 11, nos fala a respeito desse diácono, diz assim: e Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo, né? E levantaram alguns dos que eram da sinagoga chamada dos libertinos, e dos sirineus e dos alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão, e não podiam resistir à sabedoria e o espírito com que falava. Então subornaram os homens para que dissessem: ouvimos-lhe proferir palavras de blasfêmia contra Moisés e contra Deus. Olha, para vocês verem o que é um homem cheio do Espírito Santo. Eu cito Estevão porque a Bíblia diz que ele fazia poder, cheio de fé, de poder, e fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Aí alguém foi disputar com ele, os doutores da lei, os filósofos, os religiosos, e não puderam. E ali, para que não conseguiram se calar aquele servo do Senhor, o mesmo espírito que estava em Jezabel entrou neles, porque Jezabel também levantou contra Nabote, pagou, subornou testemunhas falsas para que o marido dela ficasse com a vinha de Nabote. E aqui não foi diferente. E esse servo do Senhor foi o primeiro mártir da igreja, pagou com a vida, porque era um homem cheio do Espírito Santo. E a Bíblia também, irmãos, nos fala, no capítulo 8, versículo 5, não é, a respeito de outro diácono, o diácono Filipe. Na verdade, aqui no capítulo 5, 8, versículos 5 ao 8, diz assim: e descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava Cristo, e as multidões unânime prestavam atenção ao que Filipe dizia,
porque ouviam e viam os sinais que ele fazia, porque os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados, e havia grande alegria naquela cidade. O versículo 12 ainda diz, não é? Mas como crescem Felipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, se batizavam tanto homens como mulheres. Aqui está outro diácono que recebeu esse dom de evangelista, né? Então é um dom dado ao ministério. Eu também cito aqui o apóstolo Paulo, quando Paulo faz a sua defesa em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 4, ele diz: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavra persuasiva de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder. Um grande evangelista, né? O maior missionário de todos os tempos depois de Jesus Cristo. E em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 5, Paulo ainda fala aos Tessalonicenses, né? Porque o nosso evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder e no Espírito Santo, e em muita certeza, como bem sabeis quais fomos entre vós, por amor de vós. Mais uma vez, Paulo autentica aqui o seu ministério apostólico e como evangelista, dizendo tanto para a igreja de Corinto, como também para a igreja aos Tessalonicenses, de Tessalônica, que ele pregou o evangelho no poder do Espírito, né? Então é muito importante. A Bíblia, irmãos, o poder concedido por Jesus é para confirmar a palavra do reino, né? E não a palavra do homem. Tem muitas pessoas pregando ao léu, mas quando um homem como esse, revestido deste dom, não é? O dom de evangelista, um dos sinais, uma característica muito clara é a manifestação dos dons de poder. Nós estudamos sobre esses dons. Pelo menos 2 destes dons manifestam na vida deste pregador para confirmar a palavra do reino e não a palavra do homem, né? Para que ninguém fale, não, o homem de Deus, não tem nada disso. E nós vimos, irmãos, que o dom de operações de maravilhas, sinais de milagres e maravilhas, e os dons de curar e os dons de fé acompanham esse ministério de evangelista, né? Então é muito importante nós aprendermos isso. O nosso ponto 2 fala sobre a grande comissão. O que é isso, irmãos? Essa grande comissão, segundo os teólogos, não é, está lá em Mateus capítulo 28, versículo 19 e 20, quando Mateus registra as últimas instruções de Jesus para os seus discípulos. Antes, né, ele diz, portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho falado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Jesus continua com a igreja, o Espírito Santo continua na igreja, o Pai também cooperando para que a igreja possa levar adiante essa grande missão dessa comissão, que é anunciar o reino de Deus a todas as pessoas, independente se são a favor, são amigos, são contra, se não querem, mas os arautos do Senhor têm que tocar essa trombeta, né? E este é o apelo, né, de Jesus para que seus discípulos anunciem o evangelho até as últimas consequências, né? E a grande comissão, né? Nós vemos que essa grande comissão, mas nós vemos também, irmãos, que o mundo hoje ele está dividido, né? Ele está dividido em 2 grupos, não existe uma terceira via, né? O grupo de pessoas diante da mensagem de Jesus, os que creem e os que não creem, né? A decisão do homem decidirá o seu futuro eterno, crendo ou não crendo no Evangelho, porque Jesus no capítulo 16, versículo 16 do Evangelho de Marcos, ele diz, quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Não é as minhas palavras, não é a palavra da igreja. Jesus não quer que ninguém seja condenado, não, mas são as palavras de Jesus. Foi Jesus que afirmou isso. Aquele que tem poder para salvar, mas também tem poder para condenar. Ele falou que diante da sua palavra, a decisão do homem para o futuro é ou crer ou não crer. Ele diz que quem crer e for batizado, crer no seu nome e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Não adianta ser bonzinho, não adianta ser religioso, não adianta que faz e que deixa de fazer, mas é pela fé. A fé, a salvação é um dom de Deus, a graça imerecida, né, que vem. Então, porque só existe 2 caminhos, só existe 2 portas. Foi Jesus que disse lá em Mateus capítulo 7,
versículo 13 e 14. Não existe, não há no um campo neutro, né? Quanto ao destino eterno do homem. Não existe uma terceira via que o homem pode ficar neutro. Então, eu não aceito, nem aceito, mas eu vou ficar aqui. Não, não existe. Só existe duas portas, só existe dois caminhos, disse Jesus, né? Então, é muito importante. E a comissão, a grande comissão nos dias de hoje, meus amados irmãos, a grande comissão nos dias de hoje, ela porque, meus amados irmãos, nós temos uma grande preocupação porque a tarefa da evangelização no mundo, ela não está acabada. Nós bem sabemos também que mesmo depois do arrebatamento da igreja, segundo o livro de Apocalipse, haverá a pregação do Evangelho, né? O capítulo 14 de Apocalipse é muito claro sobre isso, né? Então haverá um grupo aqui agora pregando o Evangelho, os anjos, né? Diz a Bíblia. Então, o que acontece então? Mas essa tarefa está inacabada. Hoje ainda 33% da população mundial, né, composta por cristãos de várias confissões, não é? Na Europa, irmãos, o número de cristãos está diminuindo, né? E países como a Holanda e a Inglaterra já são considerados como pós-cristãos, quer dizer, já foram cristãos, hoje não são mais. Muitos templos estão sendo vendidos, estão sendo transformados em clubes, boates, bares, pubs, né? Lugares de diversão. E a França já pode ser considerada um país ateu, né? E do jeito que vai, em poucas décadas, nós estamos vendo o muçulmanismo tomar conta da Europa, não é verdade? Sabe por quê? Porque Jesus também diz, porque se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará, Mateus 24, 42, não é verdade? Então, meus amados irmãos, a única coisa que resta à igreja do século 21 é voltar às suas origens, né? Conforme o modelo de Atos, né? Lá em Romanos capítulo 15, versículo 19, Paulo diz, pelo poder de sinais e prodígios e pela virtude do Espírito de Deus, de maneira que desde Jerusalém e arredores até o Ilírico tenho pregado o Evangelho de Jesus Cristo. Então a igreja, ela precisa retornar, porque a igreja modelo é a igreja de Atos, que está registrado no livro de Atos. Se a igreja do século 21, ela não voltar às suas origens, o que vai acontecer com ela? Ela precisa ser influenciadora no meio em que ela vive, né? Porque disse Jesus, vós sois a luz, o sal da terra, e se o sal vier se tornar insípido, com que há de se salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Mateus capítulo 5, versículo 13. Então, por que se usa o sal? O sal se usa para dar sabor, para dar gosto, mas o sal ele tem poder conservante, ele é para conservar, para que não deixe estragar. Então a igreja foi colocada no mundo como luz do mundo e sal da terra, e ela precisa manter as suas origens, ela não pode perder a sua identidade, ela não pode se misturar com este mundo, ela não pode aceitar o apelo que o mundo quer implantar sobre ela. Não, 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 a igreja, o dia que ela perder sua identidade, ela pode fechar as portas, então ela precisa manter-se nas suas origens, que está lá em Atos, depois do capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, nós vemos, porque o Senhor continua, o Espírito Santo continua disponível na igreja, não é verdade? Então, irmãos, quanta sinergia, né? E dinheiro seriam poupados, né? Com festas e campanhas de evangelização, que muitas das vezes serve apenas para promoção humana, para pregadores, né? E estrelismo de cantores, pseudos adoradores, sem nenhum comprometimento com a obra salvífica, né, de Jesus. E no final desses movimentos, dessas festas, o resultado é pífio, é insignificante, restando apenas canseiro e enfado, não é verdade? Mas por isso que nós vemos, irmãos, em muitos lugares, e não será diferente no Brasil, harmonidão, se a igreja não tomar posição, ir para a santificação, buscar o Senhor, o batismo com o Espírito Santo, os dons espirituais, se ela não diferenciar, se ela não fizer diferença, ela se sumirá no meio dessa sociedade corrupta e perderá também as suas origens, né? Mas que o sangue de Jesus tem poder, né? Para continuar nos guardando, nos livrando dessa contaminação. Nós não podemos ser igual ao mundo, né? Porque a Bíblia diz que aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então agora, irmãos, vamos entrar no nosso terceiro ponto, né? Finalmente,
e falando sobre o evangelista, esse conceito. O que é o evangelista? O que significa essa palavra na língua original? O evangelista é um desbravador, é um ganhador de almas, conforme nós vimos em Atos capítulo 8, versículo 40, versículo 21 a 8, Lucas escrevendo o livro de Atos, ele nos diz: e Filipe se achou em Azoto, e indo passando anunciava o evangelho em toda a cidade, até que chegou em Cesareia. E ele diz assim no versículo 21 e 8, e no dia seguinte, partindo dali, Paulo e nós, com ele estávamos, chegamos a Cesareia, e entrando em casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com eles. Então, o evangelista é um desbravador. Nós vemos que depois que a Bíblia que nós lemos, aqui no nosso texto bíblico, aqui no nosso texto da leitura em classe, que Filipe batizou o eunuco, o Espírito Santo de Deus transportou Filipe, de Azoto, ali de Gaza até Azoto, e de Azoto Filipe, um homem inflamado pelo poder de Deus, botou fogo na seara, ganhou almas e chegando até em Cesareia, e passou a habitar ali. Lucas diz que ele tinha 4 filhas que eram usadas no dom de profecia, elas profetizavam, elas não tinham dom de profeta, elas profetizavam pelo dom espiritual, e ali ele falou, nós ficamos na casa do evangelista, um dos 7, significa que Filipe continuava diácono, mas ele tinha recebido o dom de evangelista, Então, meus amados irmãos, a palavra evangelista vem do verbo grego, euangelizo, trazer boas notícias, porque é uma palavra composta de eu, bem, e angelos, mensageiro, E significa o mensageiro do bem, aquele que traz boas novas, e como dom, refere-se àquele que é chamado para pregar o evangelho. O evangelista é aquela pessoa que, ao receber esse dom, irmãos, essa pessoa, ele tem uma paixão pela salvação dos perdidos, ele esmera-se por buscar da parte de Deus mensagens inspiradas, para tocar o coração e quebrantar as almas dos pecadores. Ele não fala de si mesmo, o poder não está da palavra, não é dele, mas aquilo que ele busca no Senhor para impactar almas, onde o evangelho é pregado no poder do Espírito, ele não se torna, o culto não é enfadonho, as pessoas, eles prendem, eles não querem sair, e quando o dirigente vai terminar o culto, alguém fala, não, mas já acabou o culto, estava tão bom, porque é um ambiente impregnado pelo poder real de Deus, onde a palavra de Deus vem para alimentar aqueles que a ouvem, E isso é muito importante. Então, esse é o papel do evangelista. A eficácia, Então, a sua pregação é acompanhada dos sinais de poder que autenticam a sua mensagem. Ora, no livro de Atos, no capítulo 14, do versículo 7 ao 12, e no capítulo 19, versículo 18 a 20, quando Paulo chegou em Listra, mais Barnabé, e Paulo ali, olhando um enfermo ali, viu que ele tinha fé para ser curado, era um homem que estava paralítico, e Paulo, em nome de Jesus, curou aquele enfermo. Sabe o que aconteceu naquela cidade? Por causa da cura daquele coxo ali na cidade de Listra, o povo começou a dizer, olha, os deuses fizeram semelhante aos homens e vieram até nós. E os sacerdotes ali, irmãos, já começaram a pegar grinaldas, touros, para sacrificar a Paulo e a Barnabé, e chamava respectivamente Paulo de Mercúrio e a Barnabé de Júpiter. E Paulo deu uma dificuldade tremenda, e até que eles convencessem que não era aquilo que eles estavam pensando, porque a mensagem foi impactante, aquela cura chamou a atenção, nessas curas falsas que anda fazendo por aí não, na mídia que não está acontecendo nada, mas uma cura real, e agora ali em Listra, o povo ficou em polvorosa. Mas também no capítulo 19, versículos 18 e 20, na cidade de Éfeso, irmãos, está escrito que os que criam vinham confessando e publicando os seus feitos, e os muitos que seguiam artes mágicas queimaram seu livro na presença de todos, cujo preço era de 50 mil peças de prata. Vocês sabem quanto seria 50 mil peças de prata hoje? O estudo que se tem que Judas recebeu das 30 moedas de prata, Judas recebeu $3.000. Agora pega $3.000 no preço de ontem, o dólar fechou a 6,50, a 5,65, por exemplo, vocês vão ter aí em torno de mais de 28 milhões de reais, livros caros, mas a mensagem
traga por Paulo e Barnabé. Era uma mensagem que vinha dos céus, era o poder do dom de evangelista, e era um poder que emanava do Espírito de Deus. Foi mensagem impactante, de tal forma que todos aqueles que seguiam artes mágicas naquela cidade, queimaram livros que eram caríssimos, né? E ali contou 50 mil peças de prata. E nós vemos também que por causa dessa pregação impactante, eles pararam de comprar nichos da deusa Diana. O templo da deusa Diana começou a ali esvaziar, e Demétrio, o chefe dos ourives, que ganhava muito dinheiro fazendo nichos, imagens de Diana, e ganhava muito dinheiro com aqueles romeiros, nós vemos que ele então gritou 2 horas, quase 2h30 na praça: grande é Diana de Efésios, grande é Diana de Efésios, porque estavam tomando prejuízos, né? Então, os sinais, a eficácia da presença, né, da pregação do evangelista, ela é sempre acompanhada dos sinais de poder, dos dons de poder, dons de fé, dons de maravilhas e dons de curar. E a sua mensagem impacta, né, aqueles que ouvem. É por isso que esse dom é dado à igreja, para que haja eficácia no evangelismo, né? E então nós temos que ver a finalidade também desse dom, é justamente, meus amados irmãos, é pregar, né, preparar os santos do Senhor para uma vida de serviço cristão, bem como a edificação do corpo de Cristo, conforme está em Efésios capítulo 2, versículo 20 ao 22. Por isso espera-se desse obreiro, né, que o fundamento do seu ministério seja Jesus Cristo, nosso Senhor. Não pode haver outro fundamento. Paulo foi muito claro em 1 Coríntios capítulo 3, dizendo que o fundamento é Cristo. O evangelista, ele não traz outro fundamento, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo, diz Paulo em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 11. Então é muito importante distinguir o verdadeiro evangelista do falso evangelista, né? O evangelista também, irmãos, é um homem que é sensível à voz do Espírito Santo. Filipe estava em casa, o Espírito Santo de Deus falou: vai para a banda que está deserto ali, que desce do sul para Gaza, né, ali em Jerusalém. E Filipe foi sensível à voz do Espírito Santo e ficou ali, não é verdade? Então, meus amados irmãos, ele é um obreiro, deve ser obediente ao Senhor. Ele prega a multidões, mas também ele é capaz de pregar para uma só pessoa. Filipe, nós vimos que depois de Azoto, depois que ele pregou para um homem só, para um eunuco, aquele homem era o superintendente dos tesouros da rainha Candace. Essa era a rainha, o nome da rainha da Etiópia, e ele era nada mais, nada menos do que o ministro da fazenda, mas ele não entendia o que lia. E Filipe mostra aqui que também o evangelista é um homem que conhece a palavra de Deus, ele estuda a palavra de Deus, ele tem conhecimento dela, porque se ele não tivesse, ele ali desceria daquele carro, né? Ele ficaria sem dar resposta. Quando o eunuco falou com ele: como eu posso entender se não há quem me explique? E convidou, ele perguntou para ele, e Filipe, a partir daquela leitura de Isaías capítulo 53, ele vem e expõe todas as escrituras falando de Jesus, e aquele homem aceitou a Cristo. Mas Filipe pregou para a multidão. Hoje nós temos esses pregadores por aí de final de semana, que vive só de pregar o evangelho, de viver às custas do evangelho, que às vezes você chama ele para uma festa, dá uma palestra, a primeira pergunta que ele faz é: quantos membros sua igreja tem? Porque ele gosta de pregar para a multidão. Mas o servo do Senhor, além dele ser sensível à voz do Espírito Santo, ele é capaz de pregar para a multidão, mas também capaz de pregar para uma só pessoa, né? O dom de evangelista, irmãos, é dado por Deus à igreja. Esse dom, então, dado, ele não desobrigará nenhum de nós, nenhum crente individualmente, do labor da evangelização, porque todos estão comprometidos, né, com a pregação da mensagem do Evangelho. É só você abrir a sua Bíblia em Ezequiel capítulo 33, versículo 2 ao 9, e ver o que Paulo falou em 1 Coríntios, no capítulo 9, versículo 16, Paulo diz: porque se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta esta obrigação, e ai de mim se eu não anunciar o Evangelho. Então, a presença do evangelista no nosso meio, na igreja, um homem de Deus, cheio do Espírito Santo com esse dom, não isentará nenhum crente de pregar, da responsabilidade da pregação do Evangelho, né?
de Cristo às demais pessoas ao seu redor. Meus amados irmãos, então é muito importante nós entendermos. E dessa lição, então, nós podemos concluir. Nós aprendemos que o evangelista é aquele que recebeu um dom ministerial da parte de Deus para a pregação do evangelho, de poder, seja ele um diácono, seja ele um presbítero, ele como membro do ministério, ele recebe esse dom ministerial da parte do Senhor, não é verdade? E os dons de poder são marcas registradas do seu ministério. O evangelista, aquele que é evangelista, ele recebe esse dom de evangelista. A marca registrada são os dons de poder, fé, a operação de sinais, prodígios e maravilhas e também os dons de curar, conforme nós vimos na vida de Estevão, na vida de Felipe e também na vida de Paulo, não é verdade? E ele é capaz, nós vimos, de pregar grandes multidões, mas também de pregar uma só pessoa. E ainda nós aprendemos, né, que a sua presença em nosso meio não isenta os demais crentes cristãos, né, da responsabilidade individual de anunciar a Cristo às demais pessoas ao seu redor. Então hoje nós aprendemos sobre este dom maravilhoso dado à Igreja de Cristo, né, ao ministério, esse dom ministerial, para que a igreja seja edificada, para que haja um fervor espiritual, para que haja uma evangelização bem consistente, com bastante êxito, plena. Não precisa pregar o evangelho, não é tão caro, não se precisa gastar, despender tantas finanças para se pregar o evangelho. Basta que sejamos revestidos do poder de Deus para que o mundo, para que ao pregarmos os sinais venham autenticar que aquilo que estamos pregando é dos céus, e a Bíblia diz que o Senhor cooperava, mas eu digo que o Senhor ainda continua à disposição para cooperar com a sua igreja. Fiquemos com esta palavra, que o Senhor venha nos abençoar, até uma próxima oportunidade, se Ele assim nos conceder. Que tenha todos um ótimo dia, fiquem na paz de nosso Senhor e Salvador de Jesus Cristo, e tenha todos um ótimo dia na presença do Senhor. Amém e amém. Glórias a Deus.